Olá, meus amigos, eu sou o Arthur Dias do programa Business Hour aqui na TV+, o nosso programa de falar de negócios, falar de empreendedorismo, sempre trazendo pessoas de sucesso, né, que desenvolveram seu propósito, conseguiram construir o seu negócio. E hoje aqui, mudando um pouquinho, né, a linha do business tradicional, algumas pessoas não encaram a saúde, o esporte, o desenvolvimento pessoal como business, mas estamos aqui hoje com Karen Lisboa. Obrigada, Um grande Arthur. prazer tê-la aqui comigo no nosso programa Business Hour Prazer na TV+. todo meu, ainda mais falando o pessoal aqui sempre de sucesso. Vim aqui para ser um pouco disruptiva pelo visto, né? Dar uma quebrada no protocolo padrão aí do pessoal que vem para cá. Espero fazer isso à altura. Sim, porque justamente eu coloquei um ponto de vista de que, poxa, a empresa tradicional, a indústria, o escritório, e às vezes a pessoa joga assim o lazer, o esporte. Quem são essas pessoas? Elas trabalham ou elas estão ali como plano B? Né? O músico, o artista, o atleta, o esportista também tem esse pré-julgamento, não? Olha, você me levou para um lugar bem engraçado. Eu já ouvi por muito tempo, as pessoas chegavam em mim e falavam assim, tá, mas você só dá aula, você não trabalha? Então existe sim essa visão, Preconceito, né? um certo preconceito. Está caindo cada vez mais, as pessoas estão enxergando cada vez mais a necessidade de estar em movimento, a importância da atividade física dentro das suas vidas. Isso está ganhando muito mais espaço, está ganhando muito mais importância, está ganhando muito mais seriedade. Então as pessoas estão parando de ter essa visão, estamos quebrando isso. A educação física acabou entrando para dentro da área da saúde depois da pandemia, então foi classificada como uma área da saúde mesmo. Os profissionais agora, educadores físicos, são classificados como os profissionais da saúde. Nunca entendi por que não éramos, confesso isso. Eu tenho muitos alunos médicos e eles ficavam até brincando, claro, com uma certa liberdade de agir com eles. Eu virava e falava assim, você sabe por que vocês me contratam? Vocês me contratam porque vocês entendem de doença. Quem entende de saúde é educador físico. Então eu falava isso até para dar uma brincada com eles. Mas a promoção da saúde, ela acontece muito mais pelo movimento, pela alimentação, não tem como negar. Hoje em dia, está ficando cada vez mais claro isso. Exatamente. Então, meus amigos que estão vendo aqui pela primeira vez, né, a gente sempre trata de negócios, business é o nosso objetivo primordial do Business Hour aqui na TV+. Porém, a gente traz insights de diversos segmentos, histórias, para motivar você que não importa qual área, ou se está insatisfeito com o seu trabalho, né, se quer fazer algo diferente, tem vontade de empreender, mostrar que você tem possibilidades em diversas áreas, né, não importa. Às vezes tem muita gente que sente prazer no momento de treinar e vê aquilo e fala, poxa, será que eu poderia trabalhar com isso? Hoje estamos aqui com uma pessoa que vai comprovar que de fato, né, é possível, né, viver, trabalhar, ter uma saúde emocional, financeira, trabalhando com saúde e, querendo ou não, como você definiria hoje o seu trabalho? Nossa, como eu definiria o meu trabalho hoje? Vamos lá. O meu trabalho hoje ele é muito mais de ver essa saúde de uma forma integral. Entender que sem movimento, não é que hoje a gente vê muita coisa assim, falando, olha os benefícios que o movimento traz para o seu cérebro. Na verdade, não estar em movimento é que gera um monte de malefício, porque seu cérebro ele foi feito, e seu corpo todo ele foi feito para estar em movimento. Então, quando você tira isso, é aí que a coisa não funciona bem. É aí que os problemas começam a aparecer. Algumas pessoas viram e falam assim, mas eu sou sedentário e eu funciono bem. Eu brinco que é mais ou menos você pegar uma balança que está descalibrada e pedir para ela falar o peso dela. Como é que esse cérebro que não está funcionando no ótimo de ativação dele consegue falar que ele está bem? Entende? É uma autopercepção que se sabota ali por si só. Então eu falo, hoje eu tenho uma postura muito mais integrativa, não é à toa que eu fui crescendo aí na carreira e saindo ali de ter uma visão muito mais de anatomia, cinesiologia, então você fica preso só no corpo, nas alavancas, forte, correr mais. Você ficar no treinamento, você ficar nessa parte mais biomecânica e metabólica, para começar a falar, opa, mas peraí, essa parte metabólica ela está influenciando, eu estou mexendo com toda a química desse organismo, então eu consigo mudar a sopa química desse corpo, se eu coloco ou não coloco atividade. Isso também, as pessoas elas vão muito para o lugar do que eu como interfere na química do meu corpo, mas o movimentar ou não movimentar também interfere absurdamente, está sendo cada vez mais visto. Então eu fui meio que aumentando as dimensões, saindo ali só dessa visão muito física, indo para uma visão um pouco mais mental e entendendo o quanto isso interfere até no estado de espírito da pessoa. Mas, para chegar em tudo isso, teve uma origem, né?
Tem uma bela de uma estrada aí. Vamos voltar no tempo, né, e contar um pouquinho da sua história do passado. Como começou, né, a carreira profissional. Da onde que veio o despertar, às vezes até um pouquinho antes do profissional, né? Sim. Porque as pessoas consideram, na minha opinião, o profissional aquela pessoa que é paga para fazer aquilo que ela faz. Né? Tem gente que fala, eu sou profissional, mas quanto te pagam para isso? Aí a pessoa... Calma, né? É um julgamento que não é só eu que estou inventando. Eu acho que muita gente concorda comigo. Então, o despertar para onde hoje você é profissional. Às vezes ele vem antes da carreira. Né? Tem muita gente que vem e traz uma história que começou trabalhando na infância em algo nada a ver, da empresa da família, mas aí não gostava daquilo. Vamos lá, então, não recapitulando, né? Não só a história profissional, mas um pedaço da infância ali, de onde que veio esse despertar. Bom, meu despertar ele veio muito cedo. Eu sempre fui aquela criança que as pessoas falavam para não falar que é chata, que não para quieta, começa a colocar algum rótulo, né? Nossa, ela deve ser hiperativa, não é possível. Então, logo, foi engraçado essa parte, porque logo cedo minha mãe, eu morava perto do SESI ali, o prefeito Saladino, enfim, sabe? Que tem da onde saiu a Daniela Hipólito, o Diego Hipólito, ali tinha aquele pessoalzinho da ginástica olímpica. E minha mãe me colocou crente que aquilo ia esgotar a minha energia. Coloca essa criatura ali para fazer esse movimento e ela vai voltar para casa e vai dar sossego, vai parar quieta depois. Esqueceu que existe uma coisa muito simples no nosso organismo, que é o princípio da tolerância. Então você vai fazendo, você vai se acostumando. O primeiro dia o primeiro dia eu voltei morta, o segundo voltei mais ou menos. Poucos meses depois eu estava voltando no mesmo gás que eu tinha iniciado. Teve sonambulismo também? Não tive sonambulismo. Eu lembro que era o ápice da hiperatividade. Que o corpo não descansa, que até dormindo você tem que estar ativo. Eu tive. É uma intrusão do sono. Você sabia disso? É uma intrusão do sono REM no estado desperto. Então, eu perguntei porque eu tive justamente na infância hiperativa também. Nos esportes mesmo, dormindo, eu treinando, dormindo. Cara, você ainda conseguiu ser mais power que eu. Mas vamos lá. Depois disso, eu tive aí uma questão de saúde, tive apendicite, tive que parar a ginástica olímpica, fiquei um tempo fora e depois para retomar, perdi aquela leva que eu estava fazendo da ginástica olímpica. Então, ali. O primeiro despertar foi o sonho de ser atleta. Foi. Aquela vontade de olhar, engraçado. Assistir a Olimpíada, se imaginava sendo uma atleta de alta performance. Sim, mas ali eu ainda era muito nova, eu tinha 8 anos de idade, Nossa. ali não foi tão, não consegui alcançar o tão bem aí. Foi um vislumbre muito claro. Não, isso aconteceu muito mais depois que eu fui efetivamente atleta de Kung Fu. Na hora que eu entrei no Kung Fu, me convidaram para fazer uma aula especial, então tentando trazer para dentro de uma academia, depois eu fui parar dentro... Bill Water. Total. E depois eu fui parar dentro do Clube Aramaçã, o meu treinador me trouxe para dentro da equipe de competição, fiz a primeira aula experimental, terminou a aula, ele olhou para mim e falou assim, você já fez artes marciais? Aí eu olhei e falei, não sei nem quais são, a verdade é sempre sincericida total, né? Falei, a verdade é que eu não sei nem quais são. E aí ele falou, vem na próxima aula, vamos conversar, não sei o quê. Enfim, me ofereceu bolsa, em troca de eu estar focada em treinar para a competição. Então, eu já entrei meio que nessa fogueira, vamos dizer assim. Gostei, me atraiu demais toda aquela... Algumas coisas no Kung Fu me atraíram muito, né? E não sei se as pessoas sabem nessa informação, mas para você conseguir classificar qualquer modalidade como uma arte marcial, junto com o movimento tem que ter uma filosofia por detrás. Não pode ter só a prática física. Se não tiver uma filosofia, não é uma arte marcial. Então, a filosofia do Kung Fu, que se você for ver, é budismo puro, já me despertou muita coisa ali, já começou a conversar comigo em vários aspectos. E essa questão de disciplina, de se auto-observar, de se autogerenciar, de autocontrole, de você... Olha, uma das meditações, pode-se dizer que uma das primeiras meditações que eu fiz foi sentar de olhos fechados e repassar todo o Kati na minha cabeça sem mexer um músculo, e teria que ser mais ou menos no mesmo tempo que eu fazia fisicamente aquele Kati. Naquele momento que eu consegui equiparar os tempos de fazer o Kati normalmente, fazer apenas de olhos fechados, dava para saber que eu estava preparada para ir para uma competição. Era muito, muito interessante. E aí me abriu uma outra coisa, que ficou um pouco para um segundo momento, mas me abriu toda essa curiosidade pela mente, e não é à toa que hoje é para onde mais eu olho, né? Sim, e aí, passando esse ponto, carreira profissional. Carreira profissional? Já pulando ali a infância, já entrando no primeiro trabalho remunerado.
Por conta de toda essa história do Kung Fu, fui parar na educação física, foi a coisa mais lógica, o caminho mais lógico ali se fazer, pareceu o mais natural. E na época a área nem era tão bem fundamentada, nem regulamentada. Em primeiro ano de faculdade eu já comecei a trabalhar. Eu já era rata de academia, já era atleta, então a linguagem ali ela era muito próxima, né? Eu tinha muita facilidade com tudo aquilo. Fora o background já de atleta, né? Exatamente. Que não eram todos, né? Alguns caem de gaiato, assim como qualquer outra profissão. Né? Exato. O meu histórico, ele me... Uma das coisas aqui que eu gosto de ressaltar para as pessoas é que tem muita gente que fala, não, isso aí é só para quem já vem de infância, só para quem vem de família. Ó, eu considero que sim, é legal você aproveitar o seu histórico, mas também todo mundo é capaz de mudar. Né, e inverter, porque a sua família era família de atletas? Não. Então, tá aí um ponto, né? Muita gente vem aqui, ninguém. Eu vou assumir a empresa porque era a empresa do meu pai. Eu trabalhei, sabe que o filho de peixe, peixinho não condiz com você. Não, de maneira alguma. Eu sou o peixinho fora d'água. Mas não a ovelha negra. Eu sou mais o peixinho fora d'água do que filhinho de peixe, peixinho. Sem ser a ovelha negra da família. Sem ser a ovelha negra. Acho que eu consigo balancear ali. Imagina, filha de advogado, contador, minha mãe também contadora, minha irmã advogada, eu educadora física. Você vê que é um pacotinho diferente aí. E aí, como que foi esse período da faculdade? O período da faculdade foi muito tranquilo, eu me sentia muito em casa. Além de toda essa facilidade que eu tinha com a faculdade, eu tinha muitos professores que eram da minha escola anterior que eu encontrei na faculdade. Eu até falei, gente, peraí, não é possível. Parece que eu não dei um salto tão grande. Eu encontrei professor que era meu professor de história, dando história da educação física. Meu professor que ele era professor de química, ele fazia parte ali da parte da direção. Uma outra diretora da escola também estava lá dentro. Eu olhei e falei, qual é o elo aqui que eu não estava sabendo que existia? Então foi uma fase muito bacana, aproveitei bastante a faculdade, explorei N lados, assim, entendi onde que fazia mais sentido para mim ali, então essa parte de treinamento, de foco... E os estágios, os trabalhos foram em quais áreas? Foram muito mais em academia. Uma coisa que eu nunca tive muita sinergia foi parte escolar. Engraçado, essa parte não conversava muito comigo. Sempre fui muito mais do fitness mesmo. Fitness e treinamento. E já desde o começo, você já começou, né? Nossa, que pleonasmo, começou, mas faz parte. Estamos aqui para isso. Implementar essa questão mental que você já trouxe ali do Kung Fu, né? Da mentalidade isso nos treinos, como mentora, como professora, como personal, não importa o rótulo. Sem dúvida. Na hora que eu estava dando treinamento, por exemplo, coisas que sempre estiveram junto comigo. Reclamar de exercício. Eu falava assim, olha, quanto mais você reclamar, mais pesado e mais difícil esse exercício vai ficar. E por mais que na época eu não entendesse absolutamente nada de sistema de recompensa... Quebrando os famosos gatilhos mentais. Sim. Por mais que na época eu não entendesse nada de sistema de recompensa, não entendesse que quanto mais você enxerga algo como aversivo, mais você vai criar... Aumentar a crença limitante. Total. Você alimenta ela, né? Se você não enfrentá-la, aí a gente pode estar falando de medo, a gente pode falar de amígdala, a gente pode ir para vários lugares. Você está me jogando para vários lugares diferentes. Talvez tenha um gap aí de informação que o pessoal não vai fazer sentido. Deixa eu só colocar uma ponte aí para o pessoal. Então, nessa minha curiosidade cada vez maior pela parte do quanto o corpo interfere na mente, como a nossa mente, o funcionamento da própria mente, eu fui parar na neurociência do comportamento. Então, por mais que eu tenha feito a graduação na educação física, fiz uma pós-graduação em treinamento personalizado e alto rendimento, hoje o meu foco de estudo é a neurociência, principalmente a parte de neurociência do comportamento. Então, entre essas questões aí, como que eu mexo, o meu cérebro interfere no meu comportamento e, em contrapartida, o que o meu comportamento interfere no meu cérebro, porque é uma via de mão dupla. Essa comunicação a gente tem uma tendência a separar, né? Achar que só o cérebro comanda o que está acontecendo no corpo, mas dependendo do que você faz com o seu corpo, vai dar um reflexo enorme do que está acontecendo no seu cérebro. Então, essa comunicação, ela é muito interessante. E eu adoro ir por esse caminho, adoro entender quais os reflexos. Às vezes você consegue olhar no que está acontecendo no corpo da pessoa, você sabe como é que está o estado mental dessa pessoa. É muito interessante. Legal. Isso. E aí, nesse momento, eu percebo que não foi uma chavinha, foram um complexo de situações, né, que foram te levando a um conhecimento, a uma experiência, a uma prática. Mas, nesse momento, nessa transição profissional de faculdade, já para sair, para escalar o profissional, teve alguém,
um mentor, um livro, um curso que deu um... Nossa, ó, de verdade, assim, teve um dado momento que eu tive uma empresa minha, eu já empreendi, já fiz algumas coisas, você conhece um pouquinho da minha história. Vamos falar um pouquinho também. Tive um estúdio de treinamento funcional, a gente está em São Bernardo, né? Em São Caetano. Mas na ABC. A gente fica rodando para tanto lado. ABC Santo André, São Bernardo e São Caetano, a gente nunca lembra. Somos todos um só. Somos todos, falou tudo, somos todos um só. Então eu tive um estúdio de treinamento funcional. O treinamento funcional também me agrada muito, por N motivos, enfim. E quando eu fechei, foi um momento muito grande meu de reflexão, de o que eu quero fazer daqui para frente. E alguns momentos introspectivos, ele me levou para aonde eu vou buscar um certo apoio aqui. Eu falei, caramba, tá aí uma coisa que sempre existiu como pano de fundo e eu nunca fui atrás, que foi o budismo. Que foi uma sementinha plantada lá atrás pelo Kung Fu em mim. Então, nessa hora que eu quis me resgatar de alguma maneira, eu falei assim, eu acho que eu me encontro muito bem com isso vai conversar muito bem comigo. E eu fui atrás de realmente ir para um templo, um lugar que eu pudesse entender melhor, ler, estudar e entender essa filosofia. Aí me gerou ainda mais, o budismo ele te leva a olhar muito para a tua mente, né? Embora não tenha essas explicações tão através da ciência, não tem uma explicação tão científica por detrás do que acontece, mas ele te coloca a olhar muito para a tua mente. Aí só me despertou ainda mais a curiosidade, me deu mais vontade de entender isso tudo e, sem dúvida nenhuma, foi determinante para eu escolher fazer uma pós em neurociência do comportamento. A grande virada foi, então, uma busca até espiritual que trouxe um sentido novo, né? Para muitas coisas. Abriu uma página que, na verdade, não tem fim, né? Que é um estudo contínuo. Agora lascou, sem dúvida. Essa página, ela não tem fim. E é uma página que ela a sensação que eu tenho é que ela já fazia parte desse livro e que em algum momento ela estava precisando ser escrita. Eu já trouxe algumas vezes aqui, quem já acompanha o programa, né, sabe que em várias situações, em várias pessoas que foram entrevistadas já no Business Hour, trouxeram a espiritualidade, né, a busca sobre algo espiritual ou fora, né, das nossas questões aqui mundanas, uma disrupção de carreira, né, um alcance, um novo vislumbre, uma nova espécie de confiança, que eu vejo isso como quase uma regra de profissionais de sucesso, né? É muito difícil você encontrar alguém de extremo sucesso que não tenha nenhum tipo de espiritualidade. Existe, mas é raro. E tem sido cada vez mais raro. Faz todo sentido. Eu acho que na hora que você tem... Quanto mais propósito você tem por detrás do que você está fazendo, e vai voltar no sistema de recompensa, essa história aqui que eu vou falar. Quanto mais propósito você tem por detrás do que você está fazendo, mais valor você dá para aquilo, mais importância, ele tem um peso muito maior. E quanto mais valor, mais motivado você está para desempenhar. Então, só para deixar isso bem exemplificado para o pessoal, olha que bobeira. Disney. A gente adora estudar Disney. Quando a gente estuda sobre negócios, a gente adora estudar a história da Disney, porque é uma história extremamente rica e cheia de insights. O Disney, ele percebeu que todos os funcionários ali teriam que atender o cliente da melhor maneira possível. É um dia encantado, que não pode ser estragado pela coisa menor que seja, não poderia ser estragado. E ele percebeu que o pipoqueiro era um cara que não trabalhava com entusiasmo, era um cara que ele estava ali, ele era um pipoqueiro. Ele demitiu o pipoqueiro e contratou um ator que interpretasse o papel do melhor pipoqueiro do mundo. Então, na prática, essa pessoa estava fazendo a mesma coisa. Ela estava estourando a pipoca, colocando no saquinho e entregando para um cliente. Mas o grau de importância do que ela entendia no que ela estava fazendo, o nível de propósito que tinha por detrás era completamente diferente. Então, o resultado que você entrega é completamente diferente a partir do momento que você encontra o valor naquilo. Sim, e daí, juntando tudo isso, né, a gente pegando essas histórias, os cursos, pouca coisa para juntar, né? As formações, a gente chega num local determinante, né, que conhecido como o mal do século, que é a ansiedade. Então, ansiedade. Completou já, não foi combinado, mas parece que foi. E aí, vamos falar um pouco mais agora sobre a ligação entre ansiedade e exercício físico, diretamente com um case sem citar nomes, né? Mas de uma pessoa que você conseguiu transformar, né? Solucionar alguns problemas, algumas dores, e falar, essa pessoa mudou porque ela me escutou e deu certo. Gente, na verdade, não é nem só eu, assim. Hoje em dia, é um protocolo ouro
para você conseguir ali gerenciar melhor a ansiedade é protocolo ouro, recomendação de atividade física. Então não é que a Karen fez um negócio tão diferente com uma dada pessoa e aí deu certo e a ansiedade dela realmente diminuiu o nível de ansiedade. Não é nada disso. A ansiedade é muito claro o quanto é benéfico para diminuir seu nível de ansiedade, para você conseguir gerenciar melhor a sua ansiedade, você colocar exercício no seu dia a dia. Isso, de certa forma, não é tão difícil de entender o porquê. Quando você está... Vou passar um pouquinho pela ansiedade e aí já vou entrar o que o exercício faz com isso, tá? Uhum. O pano de fundo básico da ansiedade é o medo. Na hora que a gente fala de medo, tem uma região no nosso cérebro que é a região que acende, que apita, que é nosso alarme do medo. A gente enxerga alguma coisa como ameaçadora, a nossa amígdala, e não é a amígdala da garganta, é a amígdala, uma região no cérebro, lá na meiuca do teu cérebro. Então, meus amigos, você que se identifica como ansioso, tá aí uma grande aula já para entender um pouquinho de como que funciona esse despertar, né? Perfeito. E entendimento é uma das melhores coisas, porque na hora que você entende, você aplica com muito mais vontade de aplicar, porque você está sabendo por que você está fazendo aquilo. Fazer algo que você não sabe por quê, perde valor e você larga a mão. Então, essa amígdala, ela vai avisar todo o seu sistema, o sistema simpático, não vou tentar não entrar em muito termos técnicos, mas é aquele que vai te colocar, ele entendeu que existe alguma coisa te ameaçando e ele vai acionar o alarme do teu corpo e te colocar em prontidão, ou para você lutar ou para você fugir. Se é uma ameaça, você precisa combater de alguma maneira, tá? Esse sistema, ele vai te colocar o coração batendo mais rápido, sua frequência respiratória vai ficar mais rápido acompanhando esse coração, aumenta a sudorese, vasculariza todo o seu músculo, então você está pronto para entrar em combate. E o que acontece hoje em dia? Então, esse sistema, ele funcionava absurdamente bem quando a gente se deparava com um leão e tinha que falar, meu, e aí, eu vou para cima do leão ou eu pico a mula? Ele funcionava bem quando, sei lá, você estava na beira de um penhasco e falou, tem que me segurar aqui de qualquer maneira. O contexto que a gente tem hoje, ele mudou demais e nosso sistema de detecção do medo não mudou tanto assim. A gente não teve tempo de adaptação para esse sistema mudar. Então, ele está sendo acionado por coisas que não são efetivamente uma ameaça. Ele está sendo acionado porque a gente tem uma reunião amanhã. Ele está sendo a digitalização, né? Sim. As redes sociais, né? Porque a gente está se sentindo... O entretenimento. A vida está disparando, é quase isso. A vida está disparando o nosso sistema de detecção de medo. A vida está disparando nossa amígdala. E o ferro é que a gente está se tornando extremamente hiperativo. Está hiperativado esse sistema de detecção de perigo. E quanto mais ele está hiperativado, mais ele vai começar a enxergar perigo até onde não tem. Essa é uma grande questão que depois eu não vou entrar no mérito aí de pivotar como você olha para as coisas, porque eu quero terminar de responder a história do exercício. Então, imagine o seguinte. Como que se resolvia esse perigo antigamente? A gente tinha um movimento envolvido. Você ou lutava, então te exigia força, ou você corria, te exigia um aeróbio. Se hoje você utiliza o exercício para fazer isso, você consegue... Lembra que eu falei que o diálogo entre o corpo e o cérebro ele é de mão dupla? Então, seu cérebro está te pedindo para você lutar ou fugir. Se você dá esse movimento que para ele interpreta que aconteceu uma luta ou uma fuga, o que acontece com o cérebro? Ele entende que foi resolvido. Bom, não morreu, sobreviveu, teve um perigo, você conseguiu dar um destino para esse perigo, ou você lutou ou você fugiu, você sobreviveu, tá sem tudo se bem. movimentar, vai gerando um acúmulo. Perfeito, Arthur. Perfeito. Exatamente isso. E quanto mais a coisa fica crônica, você inflama. Gente, você inflama, você acidifica seu organismo, você deixa o seu organismo cada vez funcionando de uma maneira quimicamente pior. E quanto mais ele funciona pior quimicamente, mais você tem problemas para você gerenciar suas tomadas de decisão. Por isso que tem uma regrinha assim de que, poxa, você não está conseguindo uma solução, vai dar uma caminhada. Lindo. Desliga o celular e vai dar uma caminhada, joga água na cara, que é um movimento, é uma ação, é um respirar, é um oxigênio, sair do escritório, tirar a bunda do sofá. E o que as pessoas fazem? Então, além delas serem bombardeadas pelo medo, estando paradas, elas permanecem paradas. Eu estou ali numa situação na frente do computador, e nessa hora que eu estava ali no computador, alguma coisa me acionou uma ameaça. E o que eu faço? Eu continuo ali sentado. Então, o corpo, ele entende que ele acionou um alarme e ele vai desligar quando? Ele não vai desligar, porque você não fez nada a respeito. Para quem, né, infelizmente...
não consegue ter o acesso ou ainda aquela vontade de tipo, não, realmente eu tenho tempo. Tem muita gente que reclama que não tem tempo, né? Não treina, nunca fez, nunca faz. Você aqui, eu tenho certeza que pelo menos algum de vocês que estão nos assistindo, ou a pessoa do lado, ou alguém que você conhece que nunca treinou, não vai treinar e só reclama, né? Tem muita gente que fica procurando uma solução e eu acho que o primeiro passo é o movimento. Gente, o movimento, ele é fundamental. Nós fomos feitos para estar em movimento. A gente tem um corpo que a gente tem para se movimentar, o nosso cérebro, para ele funcionar do jeito que ele tem que funcionar, ele precisa de movimento. Não é para ele funcionar melhor, é para ele funcionar bem, para ele funcionar do jeito que ele tem que ser, para ele não adoecer, você precisa de movimento. E uma coisa que você falou a respeito de tempo, que eu preciso dar essa informação, estudos mostram cada vez mais que é mais importante a pessoa do zero, ela tem mais efeito benéfico se ela está no sedentarismo, ela fazer 10 minutos. Então, 10 minutos, ela colhe muito mais benefícios do que essa pessoa que já faz 10 minutos passar para meia hora. Então, a questão é sair do sedentarismo. Aí vamos ter que citar, né, o João J agora, que fala, comece com 1 minuto. Começa com uma flexão, começa com o abdominal. Dê o primeiro passo. Você não precisa se inscrever numa academia, né? Você não precisa se matricular num clube, nada. Você tem que começar aos poucos, né? Não colocar uma grande meta, e sim Perfeito. Pequenos hábitos, pequenas mudanças. Você falou. Né? Para engajar um hábito, uma das primeiras coisas que você tem que fazer é começar simples. As pessoas, elas querem falar assim, se eu não vou correr, se eu não vou começar a correr nos 5 km, eu não tenho nem por que andar. Gente, pelo amor de Deus, volta. Engatinha antes de andar, anda antes de correr. E antes de sair correndo, querendo fazer uma maratona, corre 1K. Vai fazendo aos poucos. A constância vai ter muito mais importância e vai te trazer muito mais resultado do que você querer sair fazendo essa loucura de uma hora para outra. E para quem tá aqui e não sabe, fala, nossa, mas eu já procurei, eu já treinei, não me motivei, já tive personal. Tá aqui uma profissional indicada por mim, né, que pode te ajudar nesse processo. Está à disposição? Ainda tem algum horário disponível? Olha, os meus horários estão cada vez mais malucos para esse tipo de atendimento. Tanto é que eu tô entrando muito mais nessa área de atender grupos e mostrar como tudo isso funciona e orientar de uma forma um pouco mais, menos direta, né? E conseguir também ensinar pessoas os seus métodos, né? Transmitir a sua experiência para ampliar a rede de atendimento para que chegue até mais pessoas, né? Essa unificação do treino com a mente. É isso. E eu tenho meus alunos que desde de lá de trás, graças a Deus eu tenho alunos que eu atendo há 13 anos, que eu falei, eu fiz um acordo com eles que eu só ia parar de atendê-los quando eles me largassem, eles não largam, então a gente está aí nesse casamento. Ótimo, e agora vamos falar sobre a imersão, vamos explicar um pouquinho de... Legal. Ainda tem algumas vagas disponíveis, né? Para quem já ficou curioso, também está aqui o QR Code para você ter mais informações, para você poder entender. E agora, com as palavras da própria Karen, explique um pouquinho mais. Vamos lá. A ansiedade, ela te empurra para alguns comportamentos. Muitas vezes a gente usa alguns comportamentos num primeiro momento para tentar ser válvula de escape para a ansiedade, para tentar balancear o desconforto que você está ali num sistema de... Imagina, você está acionado pelo um perigo. Então você não está confortável, você está desconfortável. E a gente quer conseguir chegar em algum conforto. E a gente aciona alguns comportamentos. E é impressionante, exatamente esses comportamentos que a gente busca para usar de válvula de escape da ansiedade, eles são comportamentos que eles só produzem um terreno mais favorável para você ficar mais ansioso. Então são comportamentos que a gente fala que são ansiogênicos, promotores de ansiedade. Parece uma grande arapuca. Quanto mais você fica usando esses comportamentos para tentar amenizar a sua ansiedade, mais você vai ficar ansioso. E você vai falar sobre tudo isso na imersão do dia 28 agora de outubro. Entender quais são, para a gente conseguir tirar esse terreno de base que está alimentando a tua ansiedade e depois poder olhar para ela aí de um olhar mais aberto a todo tipo de público? Sim, aberto a todo tipo de público. Não tem nenhuma pré-classificação, até adolescentes, crianças? Aí criança não, por conta do nível de autoconhecimento, que precisa olhar... A partir de qual idade? A partir de 18 anos a gente consegue trabalhar. A partir de 18 anos, está aqui disponível para mais informações. Em todos os canais digitais, né? Como sempre, muita gente me procura. Já tem ali meus dados através da TV+, da Agência Wi-Fi ou meu próprio WhatsApp que está disponível em todas as plataformas. A Karen você também encontra nas principais plataformas. Exato. Principalmente Instagram, vai me encontrar bastante. Instagram e YouTube são os mais fortes. A gente está passando o link aqui, tá? E o WhatsApp. Com a roupa. Estamos à disposição de todos.
né? Para quem quiser mais informações, eu estarei presente também na imersão. Será muito bem-vindo. E eu tenho certeza que quem puder, tiver essa oportunidade, não se arrependerá, tá? Tive aqui o grande prazer e honra de receber Karen Lisboa, falando um pouquinho sobre sua experiência profissional, né? Trazendo ali essa grande ligação entre ansiedade e treino. Um recado final para todas as pessoas aí, para a gente fechar. Recado final? Vamos despertar a motivação, vai? Para dar o primeiro passo, para se movimentar. Não, entenda, você vai ser muito mais feliz em movimento. Tirou o movimento da sua vida, vai emperrar. É isso, meus amigos. Tirem a bunda do sofá, não é só empreendedorismo. Quer ter sucesso mental, que acho que é o primeiro sucesso, né? Primeiro você tem que se comprar. Se você não gosta de você tem que fazer algo para começar a gostar. Porque a primeira pessoa que tem que comprar você é você mesmo. E acho que o primeiro passo é estar bem com o seu próprio corpo, com a sua própria mente. Então a gente começa com a saúde. E mesmo para empreender, eu sempre costumo falar para os alunos assim, pô, você tira 1 hora que seja, ou até menos, meia hora para fazer atividade física, você vai ter 23 horas e meia melhores. Então você vai empreender melhor. Entenda que isso é um investimento para você ter tomado as decisões melhores no seu negócio. É isso, meus amigos. Para todos vocês, empreendedores, para quem quer empreender, estamos à disposição, né? Eu aqui, TV+, Agência Wi-Fi, Karen Lisboa, imersão Desconstruindo a Ansiedade. Está aqui o QR Code para você pegar mais informações, todas as redes sociais. E esse foi mais um Business Hour. Muito obrigado, Karen Lisboa, pela presença. Prazer todo meu, Arthur. Obrigadão. É isso, meus amigos. Esse foi mais um Business Hour aqui na TV+. Conto com você na próxima. Até.